Olá, alunos e amigos da Escola do Amor, Casamento Blindado, e vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. A Cristiane e eu estamos hoje, 6 de julho, celebrando 21 anos de casamento. 21 anos. Não é não é 10, são 21 anos. Você fala como quem está me aguentando por 21 anos. Não, eu estou aproveitando. A gente passa por muitas dificuldades, né? A gente passou por muitas dificuldades. Mas quando a gente olha assim para trás, valeu a pena, né? Quando você chega ao objetivo que você tinha quando você começou o relacionamento, então as lutas que vêm pela frente, que vieram, que passaram, tudo é como se fosse não é, a gente pensa agora assim, não foi tão ruim assim, porque o que a gente tem hoje é tão bom, né, Renato? Que valeu a pena. As lutas foram aprendizado, elas foram pedras que a gente, ao invés de deixar com que elas nos fizessem tropeçar, a gente usou para construir a base e do ainda relacionamento. Estamos ajudando outras pessoas com essas experiências todas. Então, mas quem vai beneficiar, né, dos 21 anos são vocês. 21 anos para a nossa alegria, mas para benefício de vocês, porque nós vamos começar hoje uma série de 21 vídeos, falando um pouquinho da nossa experiência, o que a gente tem aprendido, não só na convivência, mas também com o trabalho que nós temos feito com a Escola do Amor, o Casamento Blindado, e compartilhar com vocês, porque o nosso desejo é ajudar os casais e os solteiros que estão se preparando para um relacionamento duradouro. Então, uma coisa principal que a gente gostaria de falar, estava conversando antes de começar o vídeo, é que a base de todo casamento de sucesso, a base de todo amor verdadeiro, é a fé. A fé em quê? Não somente a fé em Deus. Claro que a fé em Deus faz parte disso, e tudo o demais só vem dessa fé. Mas também a fé um no outro, a fé na outra pessoa, a fé no relacionamento. Porque se alguém perguntar qual é a base de um relacionamento feliz, não há base mais sólida e mais profunda do que esta fé, essa certeza um do outro. Então, por exemplo, quando eu conheci a Cristiane, ela me viu primeiro, ela gostou de mim primeiro, eu estava saindo de um relacionamento, não estava procurando um outro relacionamento, não queria, e nem tinha sentimentos por ela inicialmente. Mas quando eu a vi, e quando eu me informei de quem ela era, então, o que aconteceu? Eu tive fé no relacionamento, eu criei. Antes de sentir, eu criei, eu acreditei. E ainda depois, quando eu comecei a conhecê-la ainda mais, então aí virou uma certeza total. Eu tinha certeza que nós íamos dar certo, que esse relacionamento ia dar certo. Então essa fé me fez assumir um compromisso com ela, casar. Nós casamos em 10 meses né, de relacionamento. A gente não namorou por muito tempo, né? Porque havia essa fé. E essa determinação de se comprometer, né, com essa fé. Então, quando existe a fé, não tem medo. Você não tem medo do compromisso que você tem que fazer, né, porque você crê. Agora, quando não existe essa fé, então tem aquele receio, aquele medo. Vamos esperar mais, talvez, podemos falar sobre isso, quer dizer... A pessoa fica naquela indecisão. É claro que nós não estamos falando que você tem que casar em 2 semanas, 3 meses. Né? Eu creio, eu tenho fé, vamos casar. Não, é uma fé inteligente. Nós analisamos antes. Né? Então, quando houve uma certeza, 10 meses foram suficientes para essa certeza. No nosso caso, não quer dizer que você tem que casar em 10 meses ou menos, mas... Aliás, nós aconselhamos, considerando hoje em dia como as coisas estão andando, que as pessoas demorem um pouquinho antes de se casar, um pouquinho, digo assim, 1 ano a 2 anos, elas demorem um pouquinho para poder conhecer bem um ao outro. Mas o fato é o seguinte, não vá pelo sentimento, não case somente porque você diz assim, mas eu sinto, eu gosto dele, eu gosto dela.
tem que haver certeza, não pode haver dúvida. Se essa pessoa passa uma dúvida para você, ela tem um comportamento, alguns sinais, algumas coisas que passa dúvida, insegurança para você, então você não deve ir em frente. Porque não se constrói amor, não se constrói casamento duradouro sobre dúvida, mas sim sobre fé. Por que sobre fé? Porque lá na frente, quando os problemas vierem, não é sentimento que vai ajudar a vencer os problemas, mas é a fé. Quando nós tivemos os nossos problemas, o que nos sustentou? Não foi amor, não. O que nos sustentou, e até hoje nos sustenta, é a fé. No momento da luta, da briga, da situação difícil, eu acreditei e falei assim, não, eu não vou desistir desse relacionamento. Eu acredito nesse relacionamento. Eu não me casei para separar. Então, eu vou em frente, vou lutar, nós vamos vencer esses problemas. Eu passei essa segurança para a Cristiane e para mim mesmo. Não havia uma porta de saída, eu não ficava olhando para trás, para a porta de saída, buscando a porta de saída quando o problema acontecia entre nós. Porque para mim não tinha porta de saída. Eu entrei para ir até o fim. Então, quer dizer, eu entrei com fé. Eu tinha essa fé nela, ela tinha fé em mim. Então, isso tem sido a base do nosso relacionamento. E quando você entra num relacionamento só por amor, que é a maioria dos casais faz isso. O amor-sentimento. Então, você fica naquela hora que você tá com raiva, você não lembra do amor. Então, mesmo que, não, eu amo ele, mas eu não aguento ele. Então, são nessas horas que a pessoa pensa em desistir, cansa, né? Porque você cansa de amar. Quer dizer, você ama, mas eu amo, mas eu não consigo ficar com ele. Eu não consigo ficar no mesmo lugar com ele. Quer dizer, ali falta uma fé. Então, Renato, mas vamos dizer que nós estamos falando agora com um casal que entrou no relacionamento por amor somente, não tinha essa fé, não tinha esse entendimento. E agora tá um e o outro assim tendo muitos problemas, até o amor tá se esfriando. Como inserir essa fé que nós estamos falando? Então, a fé é o seguinte, o que gera a fé? O que gera a fé é uma firmeza. Por que eu tenho fé em Deus? Porque eu sei que Deus não muda e Ele cumpre com a palavra dele. Então eu tenho fé, eu tenho segurança em Deus. Deus não muda, Ele não fala uma coisa hoje, amanhã Ele muda. Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Então Ele me passa segurança, por isso eu posso ter fé nele. Então, para você passar fé para o seu companheiro, você tem que passar segurança para ele. Para o seu companheiro passar fé, a sua companheira passar fé em você, ela tem que passar essa segurança. Então, é claro, você não tem controle sobre a outra pessoa, mas da sua parte, você tem que oferecer essa segurança. E se a outra pessoa não está oferecendo isso para você, então você tem que começar a agir na fonte daquela dúvida, na fonte daquela insegurança. Por que eu não tenho fé no meu marido? Por que eu não confio mais no meu marido? Ah, porque ele mente para mim. Por que ele está mentindo para mim? Então você tem que atingir aquele problema ali. Ele mente porque ele quer evitar a Terceira Guerra Mundial. Quando ele fala a verdade para mim, eu explodo com ele, eu não aguento. Então ele vive mentindo, escondendo as verdades de mim por causa do meu temperamento. Então você tem que atingir a raiz desta mentira do seu marido. Se há, por exemplo, houve uma traição, aí você não confia mais nele porque ele te traiu, mas ele está te dando razão para você desconfiar dele ainda hoje? Ou é só o passado que está te assombrando? Então, se é só o passado, então você tem que eliminar essa dúvida de dentro de você. Agora, se ele continua dando razão para você desconfiar, porque ele ainda fica se envolvendo com outras mulheres e tal, então aí realmente você tem que tomar uma decisão, né? E colocar certos limites, não deixar certas coisas passarem, não tolerar certas coisas no relacionamento. Você tem que exigir segurança da outra pessoa também. E no caso, você quer crer, você não tem nem desculpa para não crer. Você quer crer, mas você não consegue crer, porque você talvez tenha passado por vários relacionamentos, né, que não deram certo, então você tem aquele receio. Uma coisa que pode te ajudar é você desenvolver um hábito de ver o que você crê. Então, por exemplo, você quer crer que esse casamento, vocês vão ficar juntos para o resto da vida. Você quer crer nisso. Então, o que você pode fazer também para desenvolver essa fé
começar a ver isso, começar a imaginar isso na cabeça. Você se vê junto dele já velhinho, você se vê feliz ao lado dele. Ou seja, é um hábito que eu sempre fiz, né? Tudo que eu decidi fazer na minha vida, não somente no meu casamento, mas todos os projetos que eu sempre tive, eu sempre imaginei o projeto antes. Então vinha aquela fé e eu conseguia imaginar. E por eu imaginar, então aquilo facilita, Renato. A gente a crer mais ainda, a querer fazer mais, a querer desenvolver mais aquilo. Porque é assim que funciona a fé. Se você vê a coisa antes dela acontecer, então você trabalha para fazê-la acontecer. Né? Porque aqui na tua cabeça você já tem o projeto, você já tem a visão. Não, nós vamos ficar nesse casamento até a morte. Então você trabalha para construir um casamento até a morte. Mas se você tem um pensamento assim, esse casamento não sei se vai durar, não sei se vai ficar igual aquela música, eu não sei se eu sou para você, se você é para mim, se nós vamos ficar juntos. Você tá nessa situação, casamento Bruno e Marrone, né? Você está nessa situação, então... Aí você vai agir com dúvida, então você vai sabotar o seu relacionamento. Então fé é isso mesmo, você tem que ver a coisa que não existe. E ter certeza que ela vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo. Então você começa a agir de forma que você vai realizar aquela imagem que está na tua cabeça. É aquilo que você fala sempre, né? Se você tivesse casado com o melhor marido do mundo, você, com certeza, se faria a melhor esposa do mundo. Que tipo de esposa você seria, né? Vamos falar sobre isso no outro vídeo, tá bom? Então esse é o nosso primeiro da série, 21, tá bom? 21 vídeos comemorando 21 anos de casamento. Até amanhã.